Desde de manhã, das 9, 10 horas, que temos ouvido da parte do Senhor acerca de adoração, entrega, renúncia, mudança, várias palavras de adjetivos, não é? E esta semana eu fiquei muito mergulhado, Alessandro, podes pôr, num, uma- num pedaço, não é? Da palavra do Senhor, em que nós vamos ver ali coisas tão simples e a própria palavra vai falando por ela mesma, não é? Ahm, e vamos ver um pouco isso. Gente como nós seres humanos, independente se são judeus, gregos, gentios, ou seja, portugueses, brasileiros, etc. Gente como a gente, mas e o poder do Evangelho? E isso vai dar marcas para a vida das pessoas, que as pessoas constituem uma igreja. Logo, são marcas de uma igreja saudável, a igreja do Senhor. E nessa perspectiva, nós vamos ver a fé, o amor e esperança. É tipo uma tríade. Tríade é tipo um triângulo, três, não é? Acho que é assim. Fé, esperança e amor. A gente vai ver esta tríade vibrante de quem? De um povo chamado os Tessalonicenses. É um povo da Tessalónica. Tessalónica é a segunda maior cidade da Grécia hoje. Chama-se Salonica, não é? Tem Atenas e depois tem esta cidade chamada Salónica, que naquela época era Tessalónica. Cidade bonita, perto do mar. Segundo a mitologia grega, dava para ver o Monte Olimpo. Assim, boa cidade, cheia de gente. E a gente vai ver como a conversão deles, exemplar, que vem de exemplo, vem de modelo, serviço a Deus e a expectativa do Cristo regressar, como é que tudo isso impactou o mundo antigo? Então a igreja de Tessalónica foi gerada no útero do sofrimento. Nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Embora nova na fé, tinha marcas de maturidade cristã. Maturidade cristã. Então a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, não é? Nós vamos ver um retrato desta igreja jovem, vibrante e firmada no Evangelho. Como eu disse, uma cidade que tinha muita coisa boa, foi fundada no meio da perseguição durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, capítulo 17 de Atos, traz um pouco do relato das viagens missionárias de Paulo, plantação de igreja, indo para cá, escrevendo carta, orientando as pessoas. Então, em Atos 17, a gente tem o que a passagem, a fundação de Tessalónica, não é? Que rapidamente tornou-se um farol na fé naquela região da Macedónia à volta, como nós já vamos ver. Não é? Então, neste primeiro capítulo, que já vamos ler aqui na projeção, o apóstolo Paulo, vocês vão ver que ele não está sozinho nisto. Consegues colocar? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Ok. Quem tiver a Bíblia aí pode ver, senão a gente vai ler aqui na projeção. Paulo, Silvano, ou Silas, e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês, a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé.
para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. E verso 10. E para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Neste capítulo, o apóstolo Paulo e os seus cooperadores, Silvano, Silas e Timóteo, estão a ver que é uma equipa, né? Equipa de trabalho. Unidade, falamos de unidade, estamos sempre a falar, Deus não faz nada sozinho, né? Sempre assim, em cooperação. Nesse sentido, eles estão a cooperar junto com Paulo. Estabelecem uma saudação pastoral, vocês viram no verso 1, não é? E gratidão profunda ao Senhor pela essa obra que transformou na vida daqueles crentes. Então, este capítulo que nós vimos, estes 10 versículos, vai nos mostrar marcadores de uma igreja saudável e fundamentos de uma vida cristã autêntica. Gente como a gente. E o poder do Evangelho que faz isso. Então, no primeiro versículo que nós vimos ali, este início estabelece a comunicação, os autores. Paulo não escreve sozinho, como eu já disse. Os fiéis companheiros de ministério. Isso reflete um princípio de liderança plural e de trabalho em equipa, um modelo para a igreja de todas as épocas. Eles dirigem-se à igreja dos Tessalonicenses, mas qualificam essa identidade de uma forma muito única, singular. Uma igreja que está em Deus Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa não é uma mera formalidade. A identidade daqueles crentes não era geográfica, era espiritual. A sua existência como assembleia, que é a palavra grega eclésia, assembleia, reunião, estava enraizada na união com o Senhor. Estar em Deus Pai significa ser parte da sua família. Adotado como estar no Senhor Jesus Cristo significa ser justificado, redimido e posicionado nele. Aqui, desde o primeiro verso, a divindade de Cristo é afirmada de uma forma inequívoca. Vou usar uma palavra difícil. Ou seja, uma forma sem erro. Colocando ao pé de igualdade com Deus Pai. No verso 1, a saudação, graça e paz. Muita gente já ouviu essa saudação? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem a paz do Senhor. Eu tinha um colega que dizia, a gente cumprimentava-se e dizia a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas o que é que foi? Eu digo a paz do Senhor, tu dizes a paz. Então qual é o problema? Mas então, a paz do Senhor, a paz. Então, mas existe outra paz? Ele riu. É só mesmo que seja uma espécie de uma formalidade, mas a saudação, há uma fusão da cultura grega e hebraica, do graça, caris, e shalom, ou erene, é haris kairene, que é graça e paz. As palavras das raízes significam o quê? Graça é favor imerecido de Deus. É a fonte da nossa salvação e da nossa santificação diária. A paz é o resultado dessa graça. Reconciliação com Deus e o bem-estar completo que só Ele pode dar. Então as duas emanam, isto é, saem da mesma fonte do Senhor. Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2 e 3, este fundamento de ações de graças. A gratidão dos apóstolos não era genérica, no verso 2, mas constante e específica. As suas orações eram marcadas por uma lembrança incessante das virtudes espirituais evidentes nos Tessalonicenses. O verso 3 é dessa tríade que resume a essência da vida cristã prática. E aqui que eu queria entrar um pouquinho convosco. A obra da vossa fé. A fé bíblica nunca é um mero assentimento intelectual. É uma confiança ativa no Senhor,
que inevitavelmente produz obras. Inevitavelmente produz obras. A fé salvadora manifesta-se numa vida transformada. Amém ou não amém? Estão a acompanhar? A fé salvadora manifesta-se numa vida transformada. Como o apóstolo Tiago ensina, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago 2,17. As obras não salvam, mas a evidência incontestável de uma salvação genuína. A vida dos Tessalonicenses era uma demonstração visível da fé interior deles. E o trabalho do amor, o ágape, o amor, no contexto cristão não é uma emoção passageira, mas é um princípio de ação sacrificial. A palavra grega para trabalho, kopos, implica esforço laborioso até a exaustão. O amor deles não era sentimento, mas era um serviço dedicado aos irmãos e ao Senhor, motivado pela gratidão da salvação recebida. Olhem o nível da coisa. E depois temos a paciência da esperança. Esta palavra paciência, também na sua raiz, significa mais do que simplesmente esperar. Ela carrega a ideia de perseverança, constância e resistência sob pressão. O que alimentava essa perseverança em meio à tribulação? Eles não estavam na boa. A palavra perseguição está neste ambiente. Então o que é que alimentava essa perseverança em meio à tribulação? A esperança viva da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza do regresso do Salvador dava a eles força para suportar as dificuldades naquele momento. Não era uma esperança vaga, mas uma expectativa certa e futura. Então essa tríade, fé, esperança e amor, é o motor da vida cristã, sempre a operar diante de nosso Deus e Pai. O verso 4 a 7, nós vamos ver a evidência de tudo isto. Paulo e os seus companheiros tinham convicção dessa mudança do coração dos Tessalonicenses. Como é que eles sabiam disso? Não é por uma revelação mística ou por um decreto abstrato. Pelas evidências que eram vivas, visíveis, pela pregação do Evangelho que produziu neles. Então, nós vemos que pelo fruto somos conhecidos. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. E aqui a gente começa a ver isso. O Evangelho, ou seja, aquele gente como gente que a gente estava a falar agora há pouco, e o poder do Evangelho, chegou a eles de uma forma quádrupla. Que é isso? Primeiro, em palavra, a proclamação clara e fiel da verdade bíblica. Em palavra. Em poder. O poder sobrenatural de Deus, o dunamis, que significa explosão mesmo, assim, dessa coisa de sobrenatural, de uma coisa muito forte. Por isso que a essência é nesse sentido. Transforma corações e quebra cadeias do pecado. Terceira coisa, no Espírito Santo, a obra interna do Espírito que convence do pecado, regenera o espírito humano e testifica a verdade. E a coisa, em muita certeza, a convicção profunda e inabalável, tanto nos pregadores quanto nos ouvintes, de que aquela mensagem era a verdade de Deus. Então, o Evangelho chegou nos Tessalonicenses nesta forma quádrupla que eu acabei de falar. E a resposta dos Tessalonicenses a essa pregação foi notável. Verso 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra na boa, tranquilos na praia, vamos plantar aqui a bananeira. Não. Recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito, com alegria no Espírito. Verso 6. Eles não apenas creram na mensagem, mas imitaram o exemplo de vida dos mensageiros. E claro, em última análise, do nosso Senhor Jesus Cristo.
Notavelmente, eles receberam a palavra, como eu disse, não era um ambiente de conforto, mas no meio de muita tribulação. E mesmo assim fizeram com esta alegria sobrenatural produzida pelo homem? Não. Produzida pelo Espírito Santo de Deus. E o resultado foi que a fé deles tornou-se exemplar. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedónia e Acaia. Verso 7. Uma igreja local, uma comunidade de fé local, nascida em sofrimento, tornou-se um modelo para aquela região. Isso demonstra o poder de um testemunho autêntico. O verso 8 a 10, ainda para o fim, é um testemunho que faz eco, porque por vós soou a palavra do Senhor, está ali o verso 8, porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia, não sei, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O testemunho dos Tessalonicenses foi impactante. E a palavra do Senhor soou a partir deles. A metáfora é de um som que ecoa, um eco, como uma trombeta. Pá, 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 pá. Sua reputação não dependia mais do relatório de Paulo, dos relatórios do apóstolo Paulo. A própria vida deles era a mensagem. E nós, na sexta-feira, no nosso grupo Casa, falávamos acerca disso. Tem muita gente que não lê a Bíblia, mas vai ler a nossa vida. Lembram disso? Muita gente não lê a Bíblia, mas vai ler a nossa vida. Onde quer que o apóstolo Paulo viajasse, ele já encontrava notícias da fé vibrante daquela igreja. O verso 9 resume a essência da conversão deles, que tornou-se conhecida por todos. Verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. Uma conversão genuína sempre envolve dois movimentos essenciais. Uma conversão genuína sempre envolve dois movimentos essenciais. O primeiro, voltar-se de algo. Voltar-se de algo. Eles converteram-se do quê? Dos ídolos. Isso representa arrependimento, abandono de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Sejam deuses pagãos de pedra, ou os ídolos modernos do materialismo, do poder ou do ego. Então é voltar-se algo, para voltar-se para alguém. Eles converteram-se a Deus, não por uma vida de ociosidade, mas para servir. Porque a salvação pela graça liberta-nos do pecado, para que possamos servir livremente ao Deus vivo e verdadeiro. Em contraste com os ídolos mortos e falsos. Contraste. Finalmente, o ponto alto da fé e do testemunho deles é apresentado no verso 10, que na verdade é um pilar da esperança cristã e da escatologia bíblica. Escatologia é o fim de todas as coisas. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, não é? Que nos livra da ira vindoura. Esta é a terceira característica marcante desta igreja de Tessalonicenses. Junto com a conversão e o serviço e a expectativa da volta de Cristo. A vida cristã é vivida entre a cruz e a coroa. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nossa postura deve ser de constante expectativa. Tem gente aqui na expectativa da volta de Cristo? Como os Tessalonicenses? Nós usamos isso na teologia como a parousia, que é a segunda volta de Cristo. Ele vai voltar. Celebramos a ceia dele, em memória dele, até que ele venha. Eu estarei convosco até o fim. Palavras do nosso Senhor. Então essa expectativa que eles já tinham.
A expressão esperar dos céus o seu filho aponta diretamente para o arrebatamento. A bendita esperança da igreja, que está em Tito 2, verso 13. A igreja primitiva vivia na expectativa do regresso do Senhor, a qualquer momento para buscar os seus. Mas enquanto eles estavam nessa expectativa, eles estavam na boa. Estão a ver aqui todo este primeiro capítulo, como isso foi impactando, foram se convertendo genuinamente. Esse versículo também contém algo importante. Jesus é aquele que nos livra da ira futura. O período da grande tribulação, e eu não quero entrar no mérito de discussões apocalípticas, se vai ser antes, depois, no meio. O fato é que ele virá. Ele virá. Mas quem vai nos livrar da ira de Deus é o próprio Cristo. Sobre o mundo incrédulo, descrito em detalhes no livro do Apocalipse. A promessa para a igreja, o corpo de Cristo, é o livramento neste período de ira. Então, nossa esperança não é apenas a vida eterna, sim, mas é o resgate glorioso antes do juízo. Por isso, queridos, irmãos, amigos, é em vida que a gente faz decisões. Como diz aquela expressão do Brasil, não adianta chorar o leite derramado. Já ouviram essa? Como diz cá em Portugal, já postes. Em vida nós decidimos coisas. Pensando lições práticas para a Igreja do Senhor hoje. O exemplo da Igreja de Salónica traz-nos lições atemporais. O que é que significa isso? É só para o primeiro século? Ou era para o segundo século, até o século X? Atemporais. 2026 serve para nós? Primeira coisa, a fé autêntica, ela é visível. Olhem aqui nos olhos. Visível. A fé autêntica é visível. A nossa fé deve traduzir-se em obras. Nosso amor em serviço sacrificial. E a nossa esperança numa perseverança paciente. É como se fosse... Deus deu tudo por nós, sendo ainda nós pecadores. Romanos 5:8. Nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho. E a igreja do Senhor é dele. Os dons que vêm do Espírito são... Tudo vem dele. Tudo é por meio dele. Tudo é para ele. E a gente não quer estar com os irmãos a adorar aquele que nos salvou? Porque está tudo muito pesado. Eu estou distraído. Então, tudo está ligado. Tudo está ligado. A conversão é radical. Uma conversão verdadeira implica um rompimento claro com os ídolos do passado e uma dedicação total ao serviço do Deus vivo. Quando nós falamos de serviço, não é ficar a limpar a casa de banho. Quando eu falo de serviço, não é subir aqui essas colunas lá em cima no teto. Isso também é um pack de coisas. Mas o servir a Deus, a gente sempre amplia a ideia. Tem alguém aqui que é professor? Nas escolas ou em algum lugar, ATLs, alguma coisa? Tem algum professor aqui dentro? Ou de música, ou coisa assim? Qualquer tipo de professor. Tem? Tu podes servir a Deus lá no meio? Sim ou não? Sim. Podes servir a Deus lá no meio? Tem aqui arquitetos? Podes servir a Deus no meio da arquitetura ou não? Tem engenheiros aqui? Elétricos, químicos, tem gente que faz aqui gasolina de avião, tem o quê? Dá para servir a Deus lá dentro? Da empresa? Na profissão? Com os valores do reino de Deus? Sim ou não? Então, o servir não é só localmente. Servir assim, ajudar aqui, o bazar ali em cima, vamos arrumar aquilo, vamos ajudar a montar, a limpar ali a biblioteca. Isso também, porque faz parte da igreja do Senhor esse movimento. Mas o servir não é só isso. É para fora. Como é que eles vão saber do Cristo se eu fico caladinho? Eu faço uma coisa e não quero nada em troca. Vocês já ouviram falar isso várias vezes, não é? Esse é o amor. É quando gente que não tem nada para oferecer para nós e a gente faz algo para eles constantemente, chega uma altura que essa pessoa pergunta assim: por que vocês fazem isso? A gente não tem nada. Aí é o amor de Cristo. É porque Deus vos ama e nós também, na nossa ignorância, mas nós também. E a pessoa vai abaixo. Porque quem é o maior interessado em mudanças de vida é o próprio Deus.
E o social é consequência também do espiritual. É o todo. A conversão é radical. Rompimento com coisas do passado. Como é que é aquela coisa do Brasil que fala síndrome de que eu sou assim, vou morrer assim, como que é? Eu sou assim mesmo, pastor. Epá, isto aqui está... Ou eu estou muito empolgado, não sei. Eu sou assim, eu não vou mudar e eu vou morrer assim. Já ouviram isso? Desde janeiro até agora, 26 de abril, alguém já conseguiu mudar alguma coisa no seu caráter, ou na sua integridade, ou no seu jeito de ser, ou nos seus hábitos? Eu já consegui mudar uma coisa. Alguém já mudou alguma coisa aqui? Desde janeiro até agora? Oh, glória, não estou sozinho. Ainda bem. Ainda bem que eu estou... Tem mais uma irmã. Ninguém mudou nada. Desde janeiro até agora. Qualquer coisa, de caráter, integridade, hábito. O que é que isto vai fazer? Vai trazer glória a Deus? Vai, não vai? Eu vou estar mais perto de Deus? É menos de mim, mais dele? Qualquer coisa. Porque isso também revela-nos a nossa postura e o nosso coração. Então aqui houve uma conversão radical. O sofrimento produz alegria. A alegria do crente. Ouçam! Crente em quem? No Senhor Jesus Cristo. Portanto, atentem a isto. A alegria do crente não depende das circunstâncias, mas é um fruto do Espírito Santo que pode florescer mesmo na tribulação. Mesmo na tribulação. Por que é que tem aquela música? Todo tempo eu louvarei o Senhor o quê? Só na alegria ou na tribulação também? É aquela coisa que a gente falava no grupo casa também, não é? As minhas orações pessoais mudaram de um tempo para cá, de uns anos para cá, quando eu passo por situações que não consigo entender. Acho que eu sou o único que passa por situações que a gente não consegue entender. Por que é que meu filho tem um cancro agora, Senhor? Por que é que apareceu linfoma agora, Senhor? Porque eu, Senhor, eu sou ungido do Senhor, porque eu. Aí o Espírito Santo vem me dar uma bofetada uma vez, por que não tu? Não é que eu estava a falar isso para Deus, ok? Eu sou ungido do Senhor, eu não posso nada, tudo nada. Mas quando a gente passa por situações que fogem do controlo e a gente não entende, qual é a primeira reação? Eu estou a falar da primeira reação humana. É por aí, não é? Porquê? Porquê, Deus? Mas eu sou fiel. Eu ponho o colete da recepção, ponho o crachá e vou lá. Eu vou lá para a sala das crianças e ajudo a tocar e vou lá. Eu vou lá para os júniores, ajudo. Faço os PowerPoints durante a semana. Faço a limpeza aqui ao lado. Ajudo na manutenção, subir tudo isso. Porquê eu, Senhor? Por que não tu? Olhem os apóstolos. Olha a perseguição da igreja primitiva. O testemunho é contagiante. Uma igreja local saudável e vibrante torna-se naturalmente um modelo e um farol para a comunidade à volta, fazendo o evangelho ecoar. Eco, eco. Macedónia Caia, Fundão, quantas aldeias temos aqui à volta? E mais assim, o que é que temos aqui de conselho? E mais assim, o que é que temos aqui? Como é que vai ecoar? Como é que vai ecoar? Testemunho contagiante, igreja vibrante. Igreja vibrante. Lembram-se quando eu disse, acho que foi semana passada, que eu estava a ler um livro e o capítulo estava escrito Companheirismo Inconfundível? Lembram-se disso? Não sei se vocês lembram-se. Eu disse que o nome de um capítulo chama-se Companheirismo Inconfundível. Porque o livro que eu estou a ler envolve, em inglês é o chamado it, a coisa, mas em o isso é liderar, liderar com isso. E aí no livro ele vai descrevendo a história deles, mas vai dizendo o que é o isso. É aquela presença, que a igreja está viva, que as pessoas estão a reagir, não é, Ana Júlia? Estão a reagir à vida. E alguns ficam com o braço levantado, alguns ficam para baixo, alguns ficam de joelho, alguns ficam sentados, alguns ficam prostrados. Alguns dizem glória a Deus nas alturas. Como eu sou pecador, Senhor. Mas eu vim aqui com todo o meu ser para te adorar. Porque eu creio em ti, Senhor. Então são coisas que vai tornando a igreja viva, contagiante, de tal maneira que não precisa acrescentar nada.
Nem marketing precisa fazer. Venham todos no culto da manhã das 10 horas. Nem marketing que a gente... Quer dizer, não é que isso é tudo mal, né? Mas eu ouvi falar daquele pessoal ali. Ah, David, tu faz parte daquele pessoal. Olha, espetáculo. Conheci gente no mercado ali, gente na loja. Um exemplo que eu... Já estou a terminar, deixa eu ver que horas são. Um exemplo que eu falava isso também quando eu estava no Brasil. Era assim. Vamos pensar o seguinte. Se isto fosse nosso. Eu estou a falar de estrutura, ok? Acompanhe o meu raciocínio. Se isto aqui tudo fosse nosso. Mas por algum motivo, a gente saísse daqui. Fosse para lá ou para cá, não importa. Mas a gente saísse daqui, desta zona. Estão a acompanhar até agora? Sim? Qual é o impacto das pessoas aqui à volta? Primeira opção. Graças a Deus que eles foram embora. Que barulho que era aquele lugar. Opção B. Que pena que eles foram embora. Que pena, que gente querida. Nunca vi gente assim. Qual é o testemunho que a gente daria? Se por algum motivo a gente saísse daqui. Começa agora. Estão a ver? Tudo começa conectando pessoas, testemunho, vida, testemunho contagiante. Agora, se também causas um mau testemunho, e aí eu tenho que me policiar muito mais, não é? Porque se eu falo qualquer coisita, pois, se eu trato mal alguém no trânsito por algum motivo, depois a pessoa vem aqui, ele era aquela pessoa que me fechou. Fechou. E eu, estão a ver? A cidade podia ter 50 a 100 mil pessoas, 200 mil, 300 mil, mas não importa o número de gente. Eu estou a dizer assim, tudo à nossa volta. Aqueles que não leem Bíblia, não sabem que é Evangelho, ou já ouviram falar desse tal de Jesus histórico, talvez nem vão ler nada de Bíblia, nada, mas vão ler a nossa vida. E aí nos leva para este último ponto dos Tessalonicenses. A esperança do arrebatamento. A esperança do arrebatamento é o nosso combustível. Viver na expectativa da volta iminente de Cristo motiva-nos à santidade, ao serviço, à perseverança, sabendo que Ele vai nos livrar da ira vindoura. Entendem? A volta iminente de Cristo, sim, pode ser amanhã, pode ser para o mês, pode ser para o ano, mas vivendo na expectativa da volta dele, para buscar os seus. E aí celebrar com o Senhor. Concluindo, primeiro capítulo de Tessalonicenses é um espelho, é um modelo para a igreja de hoje. Paulo não elogia os Tessalonicenses pelos seus programas, o que é que eles fazem, pelo edifício ou pelos números, mas pela realidade espiritual da sua fé, seu amor e sua perseverança. Eles eram uma prova viva de que o Evangelho, quando recebido em poder, transforma vidas, cria comunidades exemplares e acende uma esperança que vai além deste mundo. É essa volta de Cristo. Que nós possamos examinar as nossas próprias vidas à luz deste padrão. Que a nossa fé seja operante. Uma fé operante. Está parada? Não. Fé operante. O nosso amor altruísta, abnegação e a nossa esperança firme enquanto servimos o Deus vivo e verdadeiro e aguardamos dos céus o seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém ou não amém? Que isso possa nos inspirar. Que isso possa nos inspirar. Põe no verso 7 para mim, acho que é o 7. Deixa eu ver. Não, Romanos não. Tessalonicenses 1. Vai para o 7, deixa eu ver. 6. Ok. 5. Deixa eu só ver onde é que está. Ok. Eles receberam o Evangelho. E vocês viram as 4 formas ali, né? Quádrupla que ocasionou neles. O que me chamou a atenção de todos os 10 versículos de Tessalonicenses, não
precisava acrescentar coisa alguma. Contagiante, vibrante, fé, amor, esperança. E aquilo estava só ali neles. Não, quem estava na Macedónia e na Acaia era contagiado. Hum? Ah, sim, o verso 8, não é? Verso 8, é isso. A Luísa estava-me a lembrar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei a ler este texto muitas vezes. E aquela parte do fim ali, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. E as cartas do Apocalipse, não é? Jesus a escrever as 7 igrejas. Fosse uma carta à igreja do Fundão. Por isso, meus queridos, não desanimemos, não desfalecemos. Continuamos prosseguindo para o alvo. Porque quem pode fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino é Ele. Vamos orar. Vamos orar. Não sei como é que estás, teu coração, não sei como é que estás, mas ao olhar o modelo dos Tessalonicenses, a gente apanha-se ali. Não sei. É um espelho, é um modelo para a nossa vida. O fato é que eles não ficaram iguais. Eles tiveram todas aquelas mudanças. Por isso, quando o Evangelho nos encontra, nós não ficamos iguais. Nós entramos num processo, sim, que chamamos de santificação. Isso sim. Mas nós não ficamos iguais. Não é possível, não é possível ter um encontro com Cristo e permanecer igual das coisas do passado. Não é possível. Pouco a pouco vamos sendo mudados, transformados, moldados. Gente como a gente, pessoas comuns, gregos, gentios, judeus, com seus backgrounds, com tudo isso, mas ouviram e foram transformados. Nós também. Vamos orar.